estamos aqui hoje, quinta-feira, né, dia 24 de setembro, para mais uma live aqui no meu Instagram. O convidado de hoje é o Eduardo Campos. O Edu já fez uma live junto comigo. Nós falamos sobre o poder da fé, mas com uma visão mais filosófica, mais de história, né? Sempre respeitando, obviamente, a opinião das pessoas, né, as crenças e tudo mais das pessoas, né, com muito respeito. E hoje a nossa live será sobre o poder do feminino. O Eduardo, ele é doutor e mestre em arte, história, cultura, então é uma pessoa que tem muito conhecimento, muito aprofundado sobre esses assuntos, né? E hoje nós vamos fazer essa live super especial para poder falar desse tema, tá? Então eu já vou aproveitar aqui, vou dar boa noite pro Douglas, do Ser Antonini, boa noite ao Jonas, que é um querido, boa noite Luciano, tudo bem? Hoje eu vi algumas coisas do trabalho da sua esposa, muito bonito mesmo o trabalho dela com biscuit. Boa noite, nossa, quem mais eu tô? Bom, boa noite Emagrecendo, boa noite Manuel Maria Noda, é isso mesmo? Boa noite, desculpa se eu falei alguma coisa errada. Boa noite ao Eduardo, que já tá aqui online com a gente. Então assim, pessoal, a live de hoje nós vamos falar sobre esse tema. Na verdade, até pra mim, assim, tem muita coisa aqui. Eu tô ansiosa, né, por essa live com o Eduardo, pra poder perguntar algumas coisas pra ele, né? Também pra aumentar meu conhecimento aí em relação ao tema, né? Muitas coisas têm sido faladas a respeito dessa questão do feminino, né, do poder do feminino, e engraçado como as coisas, elas, como a gente atrai, né, alguns assuntos. Por exemplo, hoje eu assistindo aqui algumas notícias, me atualizando de algumas notícias, por vários canais que eu passei para me atualizar de notícia, muitos falavam sobre os assuntos da violência doméstica, infelizmente, né, uma coisa muito triste, mas falando muito com essa questão, assim, da mulher, né. Então, acho que falar até sobre esse tema do poder do feminino, para mim que sou mulher, né, é muito importante também, né, e que venha reforçar isso dentro de nós, né. Então, eu vou chamar o Edu para a live. Se vocês quiserem direcionar, né, direcione a live aí para as pessoas que vocês conhecem, para poder participar com a gente, até porque nós vamos abrir também aí a possibilidade de vocês fazerem perguntas, participem, né, vamos interagir aí nessa live, aproveitar, né, o Edu e o conhecimento do Edu para falar sobre isso, tirar dúvidas e tudo mais, então vamos interagir bastante. Então direciona a live aí, tem um aviãozinho, direciona para as pessoas que vocês conhecem. Vou pedir um carinho de vocês, né, tirem um print da tela, depois posta nos stories de vocês, que daí depois eu reposto tudo nos meus stories aqui, conforme a live estiver acontecendo com o Edu, tira, né, tira o print aí da sua tela, posta no seu story, marca a gente, que daí a gente vai repostando no nosso Insta também, que é muito legal, até para ajudar a divulgar o trabalho do Edu, né, e para me ajudar também aí com a divulgação das lives que eu tenho feito, porque tem sido temas tão interessantes, eu acredito que tem muita gente que precisa ter acesso a essas informações também. Então, vocês são pessoas que ajudariam, né, nisso. É um carinho comigo e um carinho com o Edu também, tá bom? Vou colocar o Edu aqui na live com a gente, pra gente já começar. Obrigada aí pelo carinho de vocês. Quem tá aí comigo é às 9 horas da noite, uma quinta-feira, né? Tá dispondo aí do seu tempo, que é um bem tão precioso que a gente tem, que é o nosso tempo. Não é mesmo? Oi, Olá, tudo bem? que delícia esse reencontro. Ô, gostoso, né? Ainda mais para falar de um tema como esse, né, Edu? É verdade, Sandra. E olha, opa, já fica aqui, ó. Quando você quiser, eu tendo tempo, eu me coloco à disposição, porque de fato eu, assim, adorei te conhecer e bater esses papos e eu ainda espero ter um encontro, né, assim, ao vivo, assim, com você, assim, pessoal, pra Com gente certeza, poder conversar bastante. com certeza. Nós vamos marcar assim que tiver tudo mais tranquilo, né? Pra gente, a gente tiver essa possibilidade, vamos marcar, com certeza. E para mim não tem encontro melhor do que um cafezinho, que eu amo tomar café.
Então a gente já marca de se encontrar num café para a gente tomar um cafezinho aí, a gente fazer uns bate-papos filosóficos aí que vai ser bem gostoso. Que Edu, bom, maravilha. obrigada mais uma vez pela sua presença aí, pela sua visita aqui no meu Instagram, né? Para a gente fazer essa live. Obrigada aí porque você está abrindo seu espaço, sua casa, para a gente fazer essa live também, né? E para a gente tratar de um tema tão bacana que é falar sobre o poder do feminino, né? Como é importante se falar disso, né, Edu? Olha, sabe que essa questão começou a me provocar interesse a partir de uma crítica que eu recebi. Porque eu sempre me declarei um homem feminista. Hum, E uma vez me disseram assim, mas homem, ele pode ser simpatizante do feminismo, mas ele não pode se dizer feminista. E aí, como eu sou muito curioso, eu quis muito entender o que era o feminino. Então eu comecei a me enveredar aí por leituras, buscas, até que eu cheguei num ponto que eu descobri que, na verdade, tudo que nós vivemos na nossa cultura vem do poder do feminino, mas que num determinado tempo histórico, né, aquilo que a gente chama de machismo instrucional, institucional, sequestrou toda a cultura do feminino e colocou isso na sociedade como parte do macho. E hum, aí eu fiquei muito mais preocupado ainda, porque é muito comum que as pessoas não percebam que o poder, né, dessas questões trazidas pelo macho, elas são, em sua origem, não o lado negativo. Eles transformaram em algo negativo o que, a princípio, era muito rico, muito belo e de muita luz e paz. Né? E aí eu percebi, eu falei, não, então, de fato, eu sou um homem feminista e feminino. hum. Né? Porque as coisas se perdem, as memórias se perdem quando existe um projeto político para que isso fique um pouco esquecido. Uhum. E eu vi a sua fala sobre as mulheres que sofrem violência simbólica e doméstica, mas o próprio ato de transformar a cultura do feminino em algo próprio do macho é uma violência histórica. Uhum. Sabe que uma das coisas mais belas que eu encontrei a princípio foi o sentido de feminino, né? Que vem de femin, que significa floro, que deu origem ao florescer, que é o brotar. Então, em primeiro momento, é entender que toda vida ela brota, nasce, se constitui, se transforma a partir daquilo que a gente concebe na nossa cultura como mulher ou como feminino. Nossa, E os... enquanto você está falando assim, né, eu estou refletindo sobre algumas conversas que eu tive até a respeito desse nosso tema, né? Inclusive, hoje eu conversei com um grande amigo meu, o Gustavo, a gente estava falando sobre isso, né? Falei para ele, hoje eu tenho uma live com o Eduardo, nós vamos falar sobre o tema do poder do feminino e tudo mais. E a gente ficou falando justamente sobre essa questão, sabe, de tipo, como muitas vezes tenta suprimir, né? Tenta ocultar essa coisa do feminino num geral, assim, né? Até pela própria questão da sociedade patriarcal e tudo mais, né? Que a gente vê como tenta realmente, assim, a mulher, como tenta, tipo, ocultar, né? A figura e assim, de certa forma, o poder, né? E a gente estava falando bastante sobre isso, inclusive falando sobre questões que são LGBTQIA+, também, né? Tipo, Uhum. visão que tem do feminino em relação ao LGBTQIA+, né? E sobre o poder do feminino, e aí também falando sobre algumas coisas que envolvem, tipo, a parte mais, assim, de energia, de religião e tudo mais. Então, a gente trocou uma ideia, assim, muito longa a respeito disso. Falando sobre, né? E aí eu falei sobre a live, ele falou, ai, puxa vida, eu queria tanto poder participar com vocês, mas ele tá dando uma aula aí de yoga, então ele não vai poder participar. Mas
É legal a gente realmente puxar isso para esse nosso assunto aqui na nossa live, porque tem coisas que às vezes eu percebo que falar sobre isso é meio que um tabu, né? Às vezes, Uhum, para as pessoas, né? Tipo, fica com. E não é um poder do feminino que a gente vai falar aqui na live sobre a visão de religião, né? Nós estamos falando de uhum. uma coisa muito além disso, né? A gente vai falar de todos os aspectos aqui, trocar uma ideia vai fazer um bate-papo mesmo, né, Edu? Tipo, conversar, perguntar, e quem quiser perguntar também, estiver participando da live, sinta-se à vontade para a gente trocar uma ideia e ir adquirindo conhecimento mesmo. Sabe, Sandra, primeiro um abraço no Gu. Se for o Gu que eu estou pensando, nós chegamos a fazer oficinas de teatro juntos. E até pelo aprofundamento dele na yoga e os estudos que ele Mesmo. faz, ele deve ter uma conexão muito grande com essa energia do feminino, porque Uhum, não tem como, né? Quando a gente se desprende dessa questão social, desse patriarcado, como você bem colocou, não uhum, tem outro lugar na sociedade para gente que não seja do feminino. E você sabe que quando eu era mais novo, quando eu tinha os meus 20 anos, era muito comum, dentro da comunidade gay, quando eu falo comunidade, o grupo de homens gays, uhum, falarem, eu sou mulher, tal. E naquela época eu achava um pouco estranho essa questão, né? Quando eu me descobri, quando eu me aceitei, quando eu me apresentei socialmente como homem gay. uhum, E porque também era uma forma concebida muitas vezes como algo pejorativo. Hoje, eu digo para você, seria muito interessante, do ponto de vista de poder e de política, que a comunidade LGBTQIA+, ela fugisse um pouco dessa razão binária de homem e mulher uhum. e aceitasse a sua condição enquanto sujeito feminino na sociedade. Vou dizer por quê. Porque o modo como o machismo, o patriarcado concebeu as relações sexuais, de gênero, as pessoas que formam a comunidade LGBTQIA+, não se encaixam. Então, o nosso lugar na sociedade, eu sou convicto disso, é o do feminino. E às vezes, quando eu dou palestra, eu falo para as pessoas: olha, gente, eu sou uma mulher. E as pessoas olham espantadas. E eu não tô pejorando, eu não estou satirizando a figura da mulher. O que eu quero dizer é: o meu lugar na sociedade não pode ser o do homem, porque eu sou casado com outro homem. Né? Eu aprendo com as mulheres. Por exemplo, olha, eu fiz agora uma ruptura, só para você, academicamente mesmo, em que eu estou lendo autoras mulheres, Uhum. porque eu cansei do discurso machista e patriarcal dos acadêmicos homens. Né? E aí, eu sou um homem escrevendo, mas eu sou um homem gay. E aí, então eu tô lendo, sabe, de Jamila Ribeiro, Angela Davis, Marcia Tiburi, Simone de Beauvoir, Hannah Arendt, porque existe uma negação da ciência sobre o pensamento que as mulheres construíram na sociedade. Já é tarde que a gente comece a fazer uso desse pensamento e é muito distante do pensamento do homem. Né? E talvez por isso exista um medo de que essas vozes sejam popularizadas, democratizadas e construam e se solidifiquem como a base da ciência e da filosofia. Porque é uma outra concepção. Uhum. A mulher, ela gera a vida. Mas o homem, quando ele se coloca na sociedade como mulher, longe dessa questão da genitália, mas como posicionamento do feminino, ele também gera a vida. Não no seu ventre, mas na dimensão e na plenitude do que a gente chama de amor. É uma outra compreensão de mundo, é uma outra conexão. É. Não é uma conexão que destrói, é uma conexão que estabelece relação com mais empatia. E assim, Então tem né? sido uma descoberta para mim muito rica, né? Uhum. Muito rica. E assim, né, Eduardo? Tipo, uma coisa, ela não descarta a outra, ela não Uhum. impossibilita a outra, ela não diminui a outra, né? Então, eu não entendo por que às vezes essa necessidade na nossa sociedade de tipo, de fazer essa diminuição do feminino também, sabe? Entenda assim, para mim, eu não gosto de coisas que são extremistas. A minha visão é assim, eu não gosto de extremo, eu não acho legal extremo.
Não acho bacana quando a mulher ela distorce, né, o conceito até do feminismo e se eu estiver falando alguma coisa equivocada, por favor, me corrija, mas eu acho que às vezes há uma distorção do termo do feminismo quando ele começa a ser violento contra o homem. Quando Uhum. começa a ser uma situação que é tipo assim, vai num extremo da visão, né? E aí vira um ataque. Não tem necessidade disso. Até porque a gente sabe que o feminismo não é uma luta que envolva só a visão da mulher. Ela também, o feminismo, o movimento do feminismo, ele também envolve o homem, né? Mas essa coisa do feminino e do masculino, dessa disputa, dessa coisa de tentar fazer a redução da mulher e diminuir a mulher e de sufocar e de tirar a voz, às vezes, de tirar o poder, né? A gente vê isso muitas vezes muito bem representado até em questões de ambientes corporativos, né? Em ambientes de trabalho. Ótimo, a mulher conquistou muito seu espaço mesmo em muitas coisas, né? Em posições de liderança, em diretorias, em CEO e tudo mais. Hoje nós temos aí um exemplo, nossa, que é muito marcante, que é muito comentado, que é a Luísa Trajano, né? Que é a dona do Magazine Luiza, né? A CEO Uhum. do Uhum. Magazine Luiza, pô. E olha a representatividade que ela tem, e olha a força que ela tem, né? Sendo uma CEO e sendo mulher, como ela consegue ampliar a visão da empresa dela para o bem da sociedade, né? Para Uhum. ela ter criado lá uma forma dentro do site do Magalu onde a mulher consegue fazer a denúncia se ela está sofrendo algum tipo de violência doméstica, né? A visão, né? Tipo 360, né? Até rolou aí essa semana uma coisa bem, esses últimos dias aí rolou uma coisa muito polêmica em relação ao processo seletivo que eles abriram lá, né? Que Uhum. eles queriam priorizar as vagas aos negros e de repente, assim, a gente sabe que a nossa mídia também distorce muita coisa, né? Porque, afinal de contas, notícia ruim é o que vende também, né? E sendo que a ideia central do negócio, da temática dessas vagas, tinha uma raiz muito mais, assim, nobre, muito mais aprofundada do que tudo que foi fomentado no meio da mídia. Mas, enfim, voltando à questão do nosso tema do feminino. Como a gente vê, né, a mulher ela vem batalhando, batalhando, batalhando para conseguir conquistar, né, o seu espaço e mostrar é, que é tão competente quanto, né, os homens e sei lá. Olha, você sabe que o feminismo, né, tem dois conceitos diferentes que eu acho bastante significativos. Tem o ecofeminismo e o feminismo. Uhum, O feminismo, ele tem como principal sujeito histórico a mulher, porque pós-revolução industrial, com o fortalecimento do machismo, que dá poder ao homem e coloca a mulher para dentro de casa como dona do lar, mas isso tem um princípio numa tradição muito antiga, muito além da cultura greco-romana. A gente vai falar um pouco disso se der tempo. sim. E a estrutura política que se construiu pós-revolução industrial trabalha com esse simbólico que está internalizado, né? As pessoas estão no nosso primitivo, embora as pessoas não tenham consciência, isso está lá. Então o feminismo ele tem como principal sujeito a mulher, mas o feminismo ele é um método político e uma tecnologia de mudança. Uhum, Então, enquanto método, ele procura apresentar uma série de formas e meios que se opõem ao sistema patriarcal e machista, uhum, né? E que pode provocar uma mudança social, em nível de organização social mesmo. Se a gente vai estudar, por exemplo, as culturas que têm como base o matriarcado e o feminino, elas não eram culturas destrutivas, mas eram culturas agrícolas, do cultivar, do semear a terra, não é? Do dar vida. Inclusive, tem algo bastante interessante, que é a relação mulher, menstruação e feminino. Olha como é os rituais religiosos, né? As pessoas não entendem, por exemplo, o sacrifício de animais, e aí cada um tem a sua posição, né? A Aurélio está até tocando no assunto sobre a fertilidade. Vou falar sobre isso.
Olha que interessante. Quando se pensa em sacrifício de animais, ou mesmo na religião cristã, que tem Jesus na cruz, Uhum. né, o catolicismo, as pessoas falam, nossa, mas Jesus ressuscitou. Ótimo, mas vamos entender a simbologia por trás disso. Muito antes da cultura greco-romana, as mulheres elas eram as responsáveis pelo trabalho de plantio, porque elas geravam vida. Então, o que acontecia? Se elas geravam vida, o poder da vida, o poder do florir, do florescer, do fazer brotar, do fêmen, era das mulheres. E as mulheres, óbvio, engravidam. E a sociedade da época, né, as culturas, os povos, eles observavam que as mulheres engravidavam e geravam vida, mas havia a menstruação. Então a menstruação significava para essa cultura vida, porque o homem não menstruava. Uhum. Então se esse ser que sangra dela brota a vida, então o sangue estabelece uma conexão com a vida. Então, quando eles queriam uma colheita fértil, rica, abundante, o que eles faziam? Eles ofereciam para a Mãe Terra, né, um sacrifício. O sangue que escorria representava essa fertilidade que dentro daquela cultura era semelhante à fertilidade da mulher. Então, é por isso o poder do sacrifício vem do sangue que gera vida. Entende? Entendo. Quando a gente começa a pensar, né, no poder que isso tem, essa relação da menstruação, do sangue, e depois isso é trazido para os rituais religiosos, por exemplo, né? O sangue de Cristo, aí o sangue passa a ser o sangue do homem, mas que em princípio tem a origem na fertilidade feminina, na menstruação e na entrega daquele sacrifício para que aquele sangue alcançasse a terra e fizesse brotar em abundância. E é muito interessante, né? Porque para o cristianismo, para Jesus de Nazaré ressuscitar e se tornar Jesus Cristo, ele Uhum. derrama o sangue na cruz. Cruz não é um local, segundo a teologia, de tristeza, mas é altar de imolação. Uhum. Então ali tem o cordeiro imolado, é o sangue. Então olha que interessante, essas conexões com o feminino. Então quando eu disse para você, tudo que existe na nossa cultura machista foi uma releitura, uma transformação daquilo que vem da cultura do feminino. Né? E que foi transformado de forma muito radical a partir de um patriarcado, tirando essa memória. Não se conta mais que essa origem é do feminino. Né? Mas existe toda uma beleza ritualística em torno disso. É, E depois o vinho como sangue simbólico e etc. Né? Mas quando eu achei interessante falar isso. não Fala. é bastante, nossa, muito, muito assim. Com certeza hoje eu vou ficar refletindo sobre isso durante não só hoje, mas durante um bom tempo eu vou ficar refletindo sobre esse nosso bate-papo e vou rever a nossa live para pegar mais, sabe, desses pontos que você acabou de explicar aí, que você acabou de falar de assim, de tamanha assim, como é rico, né? Como toda essa cultura ela é tão rica e como a gente não estuda, às vezes, esses aspectos tão importantes, né? A gente estuda o que realmente querem que a gente veja, né? O que Uhum. tá ali, o que é para ser falado, né? Mas muito assim, nossa, muito, muito, muito rico, muito importante perceber esses pontos, né? E o quanto eles são comuns, né? Em relação, por exemplo, a Uhum. essa questão do sangue, do gerar a vida e tudo mais. Primeiro eu quero dar boa noite a todo mundo que está entrando novamente aqui, né? Que está entrando aqui na nossa live, senhor Antonini, Mr. Cake, o pessoal que entrou agora, Gé, mais, sejam bem-vindos aí à nossa live. Pessoal, tira um print dessa tela, coloca lá, marca o nosso nome para a gente repostar nos nossos stories depois, né? Tão bacana aí quando a gente tem esse carinho dos amigos, das pessoas que estão assistindo a nossa live. Tira um print da tela, posta, marca lá o meu, marca o Edu, que vai ser bem legal a gente saber desse carinho que vocês tiveram, que vocês realmente estiveram com a gente aí participando da live. E E Edu, olha, ó, e olha pode. que interessante, Sandra. A gente está falando sobre isso, né? E essas questões, a Revolução Industrial e o projeto de família, ela
em nível político, ela fez um uso disso porque estava intrínseco, internalizado, encarnado no nosso inconsciente coletivo. Né? Por exemplo, essa questão da mulher ser responsável pela produção agrícola, porque dela brotava a vida, o mesmo princípio que é empregado quando o machismo disse que o lugar de mulher era na cozinha. Entender por quê? Porque o ato de cozinhar com afeto não deixa de ser um ato de magia. Você está transformando algo em outra coisa, Com certeza, está transformando o né? alimento, né? É. Então, o poder da transformação também nesses povos antigos era o poder da mulher. E não havia a consciência, por exemplo, do esperma masculino. Então, eles não sabiam que o sexo, por exemplo, era um sexo que provocava a procriação. Então, eles acreditavam que era um ciclo. Né? A mulher engravidava, mas era a partir de uma divindade. Era essa conexão com a terra. O pé na terra, o cultivo. Então, assim como da terra, como elemento feminino de Gaia, brotava a vida, da mulher brotava a vida, mas não tinha uma relação com o sexo. Quando o homem descobriu que, a partir do esperma, do sêmen, né, é que havia fecundação, é que ele começou a ter uma perspectiva machista e patriarcal. Porque a mulher levava 9 meses para gerar um filho. Mas o homem poderia fecundar 10, 15 mulheres de uma vez só. Entendi. E o que acontecia? Né? Então eles começam a dizer que o poder estava no homem, não na mulher. Sim. E aí vem toda essa construção cultural, né, de que o homem pode ter 10 esposas, 20 esposas, mas a mulher não. A mulher tinha que se preservar. Até para se manter pura, porque quanto mais pura, aí a questão da pureza seria mesmo o relacionar-se com uma única pessoa, mas o homem com várias. Para você ver como essa cultura ela tá, né, é muito ancestral. E a partir disso, porque também quanto mais pessoas geradas, maior era a defesa da terra. Né? E Exatamente. isso na Revolução Industrial depois foi usado como critério, né, de produção da família em escala industrial. E aí toda essa questão do homem poder ter vários relacionamentos e a mulher não, uma bobagem isso, mas para entender. Isso se disseminou muito rápido, porque fazia parte da nossa cultura ancestral, estava lá, estava guardado. A nossa memória não se apaga enquanto inconsciente coletivo. Só faltou, e o feminismo vem agora dizer, não, mas todo esse universo da cultura já era feminino, e não era bem assim. A mulher dominava a Terra. Né? A mulher e a presença, o espírito feminino é que tinha o poder. Então, o empoderar-se é retomar essa história a partir da perspectiva do feminino, né? E dizer isso para a sociedade. Espera aí, esse patriarcado já não me constitui mais. É uma coisa assim, né? Você tá falando, tá me vindo assim à memória, vários filmes e séries e tudo que eu vi, assim, sabe? Tipo, e no período até que eu estudei, né, a Wicca, que daí já é Sim. uma religião que ela tem uma visão que o centro é a mulher, né? É a grande Uhum. mãe, né? Aliás, acho que de todas as religiões que eu já tive acesso assim de estudar, de até praticar, foi a única que eu vi que a mulher era o centro. Todas as outras eram sempre com essa visão do masculino, não do feminino, né? E sendo a mulher o centro, mas assim, mesmo na Wicca que a visão é da grande deusa, mas existe também o culto ao Deus, que daí no caso é aquela visão da natureza, né? Do sol, da lua. Existe um equilíbrio, né? Do homem, da mulher, dessas energias feminina e masculina e tudo mais. Então, mas a visão central, os cultos mesmo, eles eram assim muito voltados para a grande deusa, né? Então acho que foi a única que eu me recordo. E uma fazendo assim, né, vendo sobre tudo que você falou, até sobre essa questão de tipo do gerar os filhos, para defesa da terra, para até para permanência, né, do reinado, de todas as coisas, né, de tudo que se tem, né?
me veio muito assim a questão do próprio Game of Thrones, né? Que, Uhum. que eu assisti assim, né? Foi uma série que me chamou muita atenção, até porque eu analisei muito essas coisas de sociedade, comportamento e tudo mais enquanto eu estava assistindo a série. E lá eu percebia muito isso, sabe? De tipo, do homem gerar muitos filhos para proteger o seu reino, proteger as suas terras, né? E da importância que era dada a isso, tanto que a menina, quando casou lá, uma das maiores preocupações dela seria se ela ia poder ter filho e se o primeiro filho dela ia ser homem, né? É muito doido assim, pode parecer tipo, ah, mas é só uma série de televisão, sim, mas ela é baseada em muito estudo que foi feito para poder até formatar o que foi apresentado, né? Tipo, tem uma base, né? Não é uma coisa que é feita aleatória, assim. Deixa eu só mandar um beijo para uma pessoa que pediu aqui para eu mandar, que foi o Rafael. Rafael, beijo para você, querido. Obrigada pela sua participação aqui na live, viu? Obrigado, Rafael. E olha, e eu achei tão gostoso quando eu falei com os senhores Antonini, né, que Uhum. eles falaram, olha, a comida do meu estabelecimento, ela é caseira, né? Quem Uhum. faz, quem comanda a cozinha é minha mãe. E olha como é interessante isso, né? Porque de fato, o alimento ele tem um outro sabor quando a magia da transformação é feita por alguém que gosta do que está fazendo. Ah, com certeza. Meu pai falava, Du, que quando a pessoa estava de mau humor, que era melhor que nem fizesse comida, porque se fosse fazer comida, aí ia fazer mal para quem comesse. Meu pai É sempre falava, verdade. você não tá bem? Não vai mexer em nada na cozinha porque eu não quero passar mal depois. Ele falava assim. E você sabe que essa questão da magia, né? A magia é essa transformação de um elemento em outro, e o ato de cozinhar, quando ele se propõe a isso, é uma magia. A industrialização, ela desconfigurou a magia, porque o processo industrial também transforma um elemento em outro, mas não tem a intenção, é tudo mecânico, É. né? Então houve um empobrecimento do entendimento do que é magia, porque a partir do momento que essas questões foram tecnologizadas, elas foram transformadas por meio de um processo industrial, o princípio da magia, que é a transformação, se perdeu. E aí a magia, dentro desse patriarcado, foi se tornando uma palavra que provoca medo em algumas pessoas. Né? Se você Uhum. fala em magia preta, se você fala em magia wicca, se você fala, né, em magia espiritualista, tem gente que tem medo. Né? Sendo que magia, olha, quando você vai estudar teatro, né, Stanislavski fala do mágico ser. E o que é mágico ser? Foi uma das coisas mais bonitas com as quais eu me encontrei. Quando a gente vai estudar teatro, né, principalmente a prática teatral, envolve muito essa questão dos jogos, das brincadeiras. E isso mexe no nosso cérebro de tal forma que a gente resgata uma memória emotiva dentro da gente que remete à infância. Isso desperta o processo criativo, porque o nosso dia a dia, ele afasta a gente do toque em relação ao outro, do deitar no chão, né? E no teatro tem muito esses jogos. Por Uhum. que o teatro também é um ato mágico? Porque você vai transformar a sua personalidade numa outra. Você Uhum. empresta teu corpo para dar vida para outra pessoa. É um ato mágico. E o Com mágico ser, quando eu comecei a pensar muito nisso, a criança ela faz do mágico ser um princípio de realidade. Né? A criança pega uma garrafa vazia, ela diz que é um foguete, ela acredita que aquele é um foguete, e por isso é tão divertido. O Uhum. adulto perde essa magia. Então a Verdade. criança transforma um objeto em outro a partir da sua imaginação. É um ato simbólico pleno. E o teatro busca essa propriedade da criança dentro da gente. É por isso que a gente consegue transformar as coisas. Você vê um rio, você está num palco de madeira, mas você presencia o rio naquele palco. Uhum. É o ato da magia, uma magia simbólica. Né? Nossa, é Quando... demais. Demais, demais. Nossa, eu fiz pouquíssimo tempo de teatro. Eu tive, assim, a oportunidade, o privilégio de estudar em uma escola em São Paulo, que a gente tinha aula de educação artística. E o meu professor de educação artística, ele gostava muito de falar sobre teatro, né?
Então ele fez até uma aula que era extracurricular lá, que a gente podia participar, que era de teatro, e eu fui fazer. E eu lembro que a gente, assim, uma das primeiras aulas que a gente teve, a gente estava desenvolvendo o clown, né? Uhum, E como é difícil a gente, às vezes, se desconstruir de algumas coisas para você construir outras, né? uhum, Porque é uma desconstrução, né? A gente acaba, quando você vai para uma aula de teatro, você tem que se abrir totalmente, né? E você é como se você estivesse nu, porque você começa a se uhum. despir, né? Se despir de algumas roupas que você tem no seu dia a dia, né? E ali você vai, tipo assim, meu, não precisa ter vergonha, não precisa ter nada, se joga e se abre. É meio que uma terapia também, né, Du? Uhum. Fazer uma aula de teatro, né? E Olha, é uma terapia, porque assim, sabe, uma outra palavra que me chama muita atenção é essa palavra terapia, né? Vem de terapeum, que é a mudança a partir do tempo. Quando a gente fala que você precisa fazer terapia, a terapia nunca é instantânea, ela leva tempo, né? Porque terapia é mudança a partir do tempo. Mesmo quando você pensa na concepção clínica de terapia, porque terapia, o terapeuta também tem relação com essas culturas muito antigas. Quando você vai fazer uma terapia química, uma terapia, enfim, né, por meio de uma medicação, então a sua terapia vai durar tanto tempo. É a partir do tempo. Você espera o resultado por meio do tempo. E uhum, é uma terapia, né? O teatro é uma terapia porque remete a gente a essa memória e isso vai se conduzindo aos poucos. Porque às vezes o professor do teatro fala, você é uma pessoa travada. É mesmo. A gente percebe no corpo, na forma como a pessoa se movimenta, no modo como ela fala. E esse destravamento vai se dando na medida em que essa magia vai te envolvendo e você vai resgatando toda essa movimentação que era própria e constitutiva da criança, o transformar. A nossa realidade, Sandra, ela é simbólica, as pessoas não se dão conta disso. Mesmo as coisas materiais, elas são representadas na nossa mente de forma simbólica, né? Eu costumo fazer uma brincadeira com as pessoas. Eu pergunto para as pessoas às vezes assim: você gosta de teberembá? As pessoas muitas vezes pensam, nossa, né? Então uma coisa que eu perguntava quando eu dava aula de linguagem: você já sentou numa barbacã? Não tem como a pessoa pensar naquilo que não se construiu simbolicamente dentro dela. sim. E aí quando eu falo, teberembá é uma fruta própria da região amazônica, então quem é de Manaus conhece. Ela pode falar, adoro suco, adoro torta, adoro doce. Aqui em São Paulo não é comum. Sentar numa barbacã. Barbacã é muro. E é em língua portuguesa. Moura. Se eu não explico, a pessoa não pensa. Uma vez que ela conhece a construção simbólica, ela passa a pensar a partir daquilo. Né? Então é muito, muito gostoso a gente começar a descobrir esse universo. Tudo à nossa volta é simbólico. Sim, Né? Então sim. as construções, elas são verdades a partir de uma lógica. Se eu começo a perceber o que existe por detrás daquele simbólico, eu começo a entender a gênese, a origem das coisas e do poder. É, Olha, uma vez eu vi uma reportagem de várias mulheres com seio desnudo numa universidade federal fazendo um protesto contra o machismo e o patriarcado. sim. E eu vou ser muito sincero com você. A princípio eu não gostei daquela cena. Eu achei uma cena agressiva. E aí eu pensei, por que que muitas mulheres que se autodeclaram feministas, elas lutam pelo topless, que viralizou na década de 80, 70, né? Deu uma travada, deixa eu esperar a Sandra voltar para continuar. Voltou? Eu tô te ouvindo, só tá rodando, mas tá conseguindo me ouvir? Tô. Ah, então eu continuo. Pode ser? Pode. E aí eu vi essa questão, né? E eu fiquei pensando, eu falei, mas por quê? E olha só, aquilo que eu achei um pouco radical, hoje me cativa e eu apoio e concordo. Porque o homem, quando ele anda sem camisa, ele não teve o seu peitoral erotizado. A mulher teve. Numa cultura chamada mamofilia, que atende ao fetiche do masculino. Então eles conseguiram erotizar, né, o peitoral da mulher, o seio da mulher. Algo que muitas vezes a mulher não quer que seja erotizado. Ela não quer que o corpo seja um objeto de fetiche. Ela quer que esse corpo seja reconhecido como um sujeito humano, não nessa relação de fetiche.
Uhum. E aí quando você vê feministas fazendo essas ações, hoje eu já penso diferente. Eu falo, tem razão, né? Embora agrida algumas pessoas porque não entende essa construção que se apagou da memória do que era a beleza do feminino. Por exemplo, quando você vai em uma tribo, aliás, olha que palavra grotesca que eu usei, quando você vai em uma comunidade indígena e você vê mulheres com seio desnudo, muitas vezes os indígenas nem gostam de receber algumas pessoas, porque as pessoas ficam olhando e eles se sentem mal, porque lá não existe essa erotização em muitas comunidades indígenas Coisa do natural, corpo masculino e né? feminino. É natural. Coisa natural. É tipo, é a mesma coisa que olhar para um peito masculino, né? Para É, ele. Não tem essa é. malícia, né? Na Não. cabeça deles não existe essa malícia da pessoa, de repente, ter a visão do sexo, já linkar com uma visão de sexo, né? De tipo, de, sei lá, dessa erotização mesmo, né? Para eles é assim como os índiozinhos, tipo, já crescem nus e estão pela tribo nu, e a indiazinha vê o menininho nu, e vê o pai nu, e vê o avô nu, e vê tudo de todo mundo, pra ela, tipo, nem olha com esse olhar de tipo assim, nossa, né? Tipo, pra ela é natural, né? Tipo, tá É, acostumada, cresceu vem daquele jeito. o corpo não é objeto, né? O Uhum, corpo é parte. Então isso é muito rico quando a gente aprende isso. Por exemplo, uma das questões que o patriarcado construiu e que não era presente numa sociedade feminina é a relação entre o eros e o ágape. uhum, Por quê? Na sociedade feminina, nas sociedades femininas, todo amor, toda relação era ágape. uhum, Havia, e você que frequentou a Wicca vai gostar muito de ouvir isso. A Wicca estabelece uma conexão corpo-espírito, é espiritual. É uma conexão com a terra, é uma conexão com os elementos da natureza, sim, com os 4 elementos da natureza. Nós somos formados por esses elementos. uhum, Esse é o amor ágape. O amor ágape, ele se constitui a partir da relação entre pessoas. O eros, ele é a origem do erótico, ele é o cultural, não é o espiritual. Então é muito comum, por exemplo, quando você vê as pessoas que são pentecostais, mais tradicionais, não é crítica à religião não, para entender a lógica e como isso vem do feminino, né? com Por certeza. exemplo, as pessoas falam assim, eu faço sexo para procriar. Isso é eros, é porque o sexo ligado à procriação, mas é um fetiche de domínio. É eros. E onde está o ágape? O ágape dela é espiritual, é a igreja, é a conexão com aquilo que a pessoa chama de Deus, com Jesus, entende? Agora, as religiões de origem matriarcal, né, ela só concebe o ágape, porque tanta relação carnal, ela tem que se estabelecer em primeiro momento por meio de uma relação espiritual. Né? É bastante difícil, por exemplo, as pessoas entenderem o Kama Sutra na cultura ocidental. Sim, Porque o nossa, Kama, né, é deve ser. outra concepção. Ali você tem a celebração do espírito e carne, como se fossem um. E não essa coisa do, acabou, ponto, acabou, tá, vamos embora, vamos dormir. Não, tem essa relação. Não, Então esse amor, é totalmente voltada, desculpa, Edu, mas pode falar. é totalmente voltada à questão até da própria energia Kundalini, né? Uhum, É a coisa do com quem você compartilha a sua energia. Kama Sutra, nem sempre ele também ele precisa ser realizado, por exemplo, entre esposa e marido, né? Existe uhum, um outro conceito. Às vezes eu sei que existe uma na cultura deles, né, e tudo mais, e por favor, se eu estiver falando alguma bobagem, porque é de acordo com o que eu já li, né, e já estudei um pouco a respeito. Até pela prática do yoga a gente acaba, né, sabendo uhum, de algumas coisas a respeito disso. Mas não necessariamente o par até da prática do Kama Sutra tenha que ser o seu marido ou o seu namorado. Às vezes existem pessoas que fazem a prática da Kundalini porque a visão deles é muito voltada para essa questão de troca de energia. uhum, Não é a visão que tem, que mais uma vez, né, foi distorcida, de que é apenas um livro que é para você fazer um monte de posição sexual. Não é esse o uhum, fundamento que eles têm no Kama Sutra, uhum, uhum, né? É um uhum. negócio que para eles é até assim, é sagrado, né? A É prática, sagrado, não é banal, não é uma coisa é sagrado. boba, é uma coisa que para eles tem um fundamento, assim, né?
de religião, de crença e de tudo mais, de fé deles. Então, é, é que é aquela coisa, né, do tipo, distorceu para de repente, tipo, ai, olha que interessante. Né? Você tocou num ponto também que eu acredito ser muito significativo, né? É sagrado. Porque o sagrado, para ser sagrado, tem que ser consagrado. E para algo ser consagrado, tem que ser oferecido para alguma divindade. Uhum, Então, por que, que a diferença de eu falar um poema no palco e de eu fazer uma oração? Oração também é poema. Mas a oração, dentro da cultura cristã ou do espiritismo, é aquele momento que você se conecta com o mundo espiritual e naquele momento você consagra aquela palavra porque você se conecta com a divindade, seja o espírito de verdade, o espírito de luz, o espírito auxiliador. Ou então, né, para Jesus, para Deus, para Maria, para um santo católico que você tenha devoção. Então você está consagrando, oferecendo a. No candomblé, na umbanda, mesma coisa, você prepara um alimento. Uma coisa é você preparar o alimento para o teu almoço, para o teu jantar. Outra uhum. coisa é você preparar o alimento para o orixá. Então você está consagrando aquilo para o orixá. O Kama Sutra também é elevar, não é nem relação sexual, é elevar a conexão de corpos e de espírito, de um encontro energético, né, a, a uma dimensão espiritual. Uhum, Então é aquilo que ao olhar das pessoas pode ser o sexo, mas é o sexo consagrado à dimensão espiritual. uhum. É O outra que coisa. difere é outra coisa. É o que difere, por exemplo, água fluidificada, água benta. Cada religião vai atribuir uma forma de entender, mas são águas energizadas. São águas consagradas. Naquele momento você coloca o copo ou a garrafa no centro, você faz a oração e você canaliza a sua energia para aquela água. É uma energia de oração, uma energia consagrada, né? Então você vai energizar. Edu, tira Então, uma dúvida ó, minha. claro. É, por que que você, assim, de tudo que você estuda, conhece, né, e tudo mais, por que que você, assim, de tudo que você já leu e estudou, o que que você percebe dessa necessidade que o homem tem para essa coisa do sagrado, sabe? De ter essa conexão com algo além. Tudo bem que existem aí umas pessoas que, né, se dizem que são ateus e tudo mais, que não creem em nada, né, e que não praticam nada, não possuem nenhuma fé. Mas por que que você sente que o homem tem essa necessidade dessa conexão com algo divino, assim, de tudo que você já estudou? Olha, Sandra, as pessoas podem dar inúmeras explicações para tudo que existe na Terra. Inúmeras explicações. Mas algo que eu pergunto para muitas pessoas, e existe até, inclusive, a matemática áurea, que é o estudo da matemática em sua própria natureza. Hum, Né? Para os matemáticos, tudo que existe na natureza é matemática pura. Embora as pessoas não saibam muitas vezes, a matemática áurea, ela calcula simetria, e isso é depois pensado como princípio de beleza, quanto mais, né? E entre Ele, tantas coisas. é É, aquele que tem assim, né? Que é tipo que faz aquela puxada, faz tipo um C assim, né? Que daí eles medem tudo, eles falam sobre essa coisa do que é isso, perfeitamente belo e tudo mais, né? isso. E olha, o René Descartes tem uma frase que ele diz assim: a única forma perfeita existente no universo é o círculo, desde que ele seja imaginado. Porque todos os pontos estão equidistantes do centro e continuamente ligados. Mas só o imaginado, porque uma vez que você traça o círculo, ele já é imperfeito. Uhum. O que ele quer dizer com isso? Nada é perfeito e nada é profundamente belo além da própria imaginação. Então, o conceito de beleza que nos atinge, ele é cultural, ele é imaginário, né? Porque a beleza é muito além da nossa explicação e da nossa razão humana. E aí, olha só, você perguntando essas questões.
E aí eu penso, já parou para pensar no infinito? A nossa racionalidade consegue explicar o infinito? Não. Então existe um mistério. E esse mistério o homem não conseguiu desvendar até hoje. Uhum. O que é o infinito para a nossa racionalidade? A partir dessa concepção de olhar para o além e entender a complexidade do infinito, existe algo muito acima da razão humana. E esse algo muito acima da razão humana, quando a gente se conecta com aquilo que é mistério. E o mistério é aquilo que a gente não explica. E algumas pessoas podem chamar esse mistério de Deus, podem personificá-lo de Jesus a partir dos exemplos que ele trouxe em sua vida, em Maria, não é? Na grande deusa, nos orixás, nos santos de terreiro, nas entidades, nos espíritos desencarnados. Eu sempre falo isso, Sandra, porque assim, eu acho que o meu interesse pelas religiões e pela religiosidade vem a partir do momento que as pessoas entenderem que nós podemos dialogar, buscando a dimensão do sagrado de cada fé, né, a gente vai se melhorar como ser humano. Porque daí eu digo para você, olha, Sandra, na minha religião o casamento é assim, como é na sua? Na minha religião o sagrado é isso. Qual é o sagrado na sua religião? Uhum. E as pessoas não vão se dividir mais, elas vão procurar compreender o outro e a dimensão da fé e a dimensão do sagrado do outro. Uhum. Então essa necessidade de explicar o mistério é que fez o homem buscar muitas coisas. E a gente não responde. Então tem algo muito além da nossa razão que a gente se mantém em constante busca. Como em Shakespeare, né? Que há mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia, né? Pois é. A gente sempre vai ter é mais a questão da própria curiosidade, né? De saber, assim, o que está além, né? O que está lá na frente, o que está lá na frente. Então, é como se a gente estivesse numa estrada e o nosso farol, ele fosse até, assim, numa estrada à noite, e o nosso farol, ele vai até 1 metro, né? A luz. E a gente sempre fica com aquela necessidade, assim, o que tem no próximo metro? O que tem no próximo metro? Mas o que tem no próximo metro? Pelo menos eu sou uma pessoa muito curiosa para essas coisas, né? Tanto que eu acho que até por isso que eu fui procurar saber de tantas religiões e conhecer tantas religiões. Confesso a você que assim, uma das que mais me chamava atenção era a egípcia mesmo, né? De Uhum. pensar naquela questão, sabe? Tipo, de tudo que envolve a parte do Egito, né? Desde a construção das pirâmides e aí pensar no panteão dos deuses egípcios e tudo mais, sabe? Tipo, e toda aquela tecnologia que tem lá dentro, né? E as escrituras deles e tudo mais, é uma coisa que assim, você pensar quanto tempo atrás que foi feito aquilo, tipo, e um negócio que eles estabeleciam uma conexão e uma perfeição tão grande assim, né, das coisas deles, assim, sempre me deixou, me intrigou muito, sabe? E aí depois sobre as outras culturas também, né? Não estudei tão aprofundado, mas sempre Mas gostei olha, de saber. o grande mistério das pirâmides, né? Que as pessoas muitas vezes relatam ao Egito, mas em tantos outros povos Uhum. existem pirâmides, inclusive, uma vez eu disse isso, as pessoas duvidaram, eu falei, mas podem procurar, é que elas estão encobertas, né, por mata. Mas existem vestígios de que há pirâmide na Amazônia, Sim, eu já ouvi né? falar sobre Pirâmide. isso mesmo. E a pirâmide, o formato dela é exatamente essa distribuição desse mistério, dessa energia que fundamenta a vida na Terra, né? Que é esse infinito, que é uma energia cósmica que o homem não consegue explicar a partir da sua razão, mas que gera tudo na Terra. Que daí já vem ao poder do feminino de novo. Que O daí poder nós, do feminino. que daí O nós já poder do vamos feminino. trazer de novo sobre o que gera, né? Sobre o florescer, e aí nós já vamos puxar Uhum. para a questão do feminino. Como vem essa coisa do feminino mesmo, né? Do poder do feminino em tudo, né, Edu? Porque tudo que nós falamos hoje, inclusive, já faz uma relação direta com a cultura do feminino e o poder do feminino, né? Porque se a gente pensar, olha como eles entendiam, a magia é a transformação. E
Não que uma mulher precise ter filhos para entender isso, mas ela traz a potência de transformar o corpo dela em um outro corpo. Uhum. Ela gera uma vida. Esse gerar a vida não é só gerar uma outra vida, é também a transformação do seu corpo em um outro corpo dentro de si. Né? Uhum. Tanto que quem é da Wicca, né? O caldeirão, onde tudo se transforma, onde a magia é feita, representa o ventre materno. Verdade. Porque é onde tudo gera, onde tudo se gera. Né? Então, o ato de magia, nessa concepção do poder do feminino, da religiosidade a partir do feminino, é um ato de magia. Hoje A até, gravidez. desculpa te interromper. Hoje até nessa conversa que eu tive com o Gu, a gente estava falando sobre essa questão tipo das pessoas terem a energia feminina e masculina, né? E como às Uhum. vezes tem mulheres que têm uma predominância da energia masculina, né? E como tem homens que têm uma predominância também da energia feminina, né? E a gente estava falando sobre isso, assim, né? Porque eu falei da nossa live, obviamente, a gente estava falando sobre. E é muito doido, né, do a gente pensar, tipo, realmente assim, né? Tem mulheres que a gente percebe que elas têm uma força, um negócio diferente, assim, tipo, que fala assim, que às vezes até as pessoas comentam assim, ah, mas essa mulher não é muito feminina. Mas não é porque, tipo, de repente ela seja, sei lá, seja lésbica ou qualquer outra coisa, é porque ela tem uma força diferente, é porque de repente ela tem uma outra, ela tem uma manifestação de uma energia masculina por causa dessa coisa do poder, ou do jeito como ela encara a vida, ou da força como ela encara a vida, que às vezes deixa ela mais, né, com essa coisa mais. Como é que o Gu falou? Ele utilizou uma expressão, eu não vou conseguir me recordar. Mas da mesma forma como tem homens, às vezes que as pessoas falam assim, não sei não, tipo, esse daí é muito afeminado. Mas o cara, tipo, ele é homem, assim, né? Ele é, sei lá, ele é hétero e às vezes a pessoa olha e já pré-julga, mas é porque ele tem uma energia feminina, uma coisa feminina da delicadeza, dessa coisa até do próprio do amor diferente, de lidar com a pessoa às vezes de uma forma diferente, de ser até maternal às vezes na forma de ver a vida e de se relacionar com as pessoas, que é o que o Gu falou, que tem essa coisa da predominância, não que seja totalmente, mas que tenha uma parcela assim um pouco maior dessa coisa da energia do feminino e tal, que é meio que aquela coisa do yin yang, né, que fala que tipo Uhum. tem um tem o outro e tudo mais, né, que é necessário ter esse equilíbrio também, né? Ah, Olha, o enfim. yin yang é um símbolo muito interessante, né? Porque você tem ali o polo positivo e o negativo, mas o yin yang ele mostra que o ser humano ele vive em desequilíbrio e é o desequilíbrio que gera o nosso pulso de vida, né? Entretanto, eu acho que se comunica muito bem com essa questão do yin yang, ou yin yang se comunica muito bem com a questão do candomblé, quando a gente tem a energia do Exu, que as pessoas têm tanto medo, mas Exu, na verdade, é o positivo e o negativo. E Exu ensina as pessoas que o conhecem de que tudo aquilo que você oferece para o universo, ou tudo aquilo que você pede ao Exu, ele te dá em dobro. Então, se você. Ele provoca em quem o entende uma análise de consciência. Porque se você pedir algo negativo a ele, ele vai te trazer o negativo porque é a sua vontade, é o seu desejo. Você está mandando isso para a natureza. E você se responsabiliza em relação ao retorno dessa energia, porque tudo que vai volta, é um efeito bumerangue. Se você pede para o Exu coisas boas e positivas, você pede saúde, você pede trabalho, você pede amizade, você pede luz, ele vai trazer isso para você. E aí o que será cobrado de você? Mais luz, mais amizade, mais compaixão, mais entrega. E olha que interessante, entrega, compaixão, luz. E eu gosto muito da frase paixão. Paixão para Nietzsche é escravizar-se por vontade própria. E aí a gente tem uma questão um pouco negativa, porque se essa escravização provoca sofrimento, ela não é boa. Du, Né? Mas se ela... deixa eu Fala. só falar, falta 10 segundos para cair, a gente vai abrir uma outra live, tá bom? Então, Tá pessoal que bom, e a gente continua. isso, o pessoal Tá que tá bom. aqui já fica esperto que a gente vai continuar. Tá bom. Oi, gente, retornei aqui
para fazer a segunda parte da live. É um tema que é muito abrangente, tem muito conteúdo. Então eu vou dar continuidade para a gente aproveitar aí, né? Tanto conhecimento que o Edu tá compartilhando com a gente. Então, para quem está entrando agora, seja bem-vindo. A gente está fazendo uma live falando sobre o poder do feminino e a gente está na segunda parte agora. Depois vai lá no IGTV, assiste a primeira, que também tem bastante informação interessante, bastante conteúdo importante. Direciona essa live aí para o pessoal que você conhece, vai no aviãozinho, passa para as pessoas. A gente está falando muito assim, ó. Eu vou falar para vocês que essa live tá riquíssima de conteúdo. Tira print, marca a gente nos seus stories, que a gente vai compartilhar todos os stories que marcaram a gente. Até porque é uma manifestação para você mostrar o seu carinho por nós, né? E pelo que a gente está colocando aqui de conteúdo nessa live maravilhosa, tá bom? Então eu já vou colocar o Edu aqui na live comigo pra gente aproveitar o tempo e pegar o gancho aí de onde a gente parou. Porque você não tá assistindo, você tá perdendo. Oi, Manuel, tudo bem? Obrigada aí por ter retornado com a gente na live. Retornando. Opa! Voltamos. Então, e Então, o você estava Exu, falando sobre Nietzsche e a paixão, né? isso. Então, e a paixão, segundo Nietzsche, é escravizar-se por vontade própria. E aí, se essa, né, nem sempre essa questão, vista do ponto de vista filosófico, vai ser negativo, porque se isso te traz uma felicidade e não te subjuga, é uma questão de relação. Se te subjuga, se te traz tristeza, não é legal. Mas a palavra compaixão ocupa uma outra dimensão, né? Porque compaixão é escravizar-se por vontade própria a serviço de outra pessoa. Né? Então, quando a gente, na verdade, vive uma relação, que a gente às vezes se desprende da própria vontade a favor do outro e o outro a favor da gente, na verdade, o que a gente está vivendo não é a paixão, porque a paixão escraviza, a gente está vivendo a compaixão. A compaixão, ela tem uma outra dimensão, que é o entregar-se por querer bem, se colocar a serviço. Madre Teresa de Calcutá, Francisco de Assis, eles se colocam a partir da dimensão da compaixão, do servir. Padre Júlio Lancelotti, né? Então é interessante a gente pensar nessas questões. E retomando então o Exu. Então quando você né, pede para ele amor, amizade, trabalho, saúde, afeto, o que você vai ter que entregar? O que você vai ter que devolver? Amor, amizade, saúde, afeto, trabalho. E olha, e quando você é cobrado dessas coisas, essas coisas pulsam a vida. Agora, quando você pede coisas negativas, o que você vai entregar? Coisas negativas. Inclusive, a energia que vai se desprender de você é uma energia negativa. Vai sugar a tua energia. Então, se você pede o mal para alguém, para Exu, ele vai aceitar. Mas isso tem uma consequência, que é o desprendimento e o retorno do mal para você. Então, o Exu, ele mais do que um orixá, assim, ele ensina o homem, né, a mulher, ele ensina a pessoa a pensar nas consequências dos seus atos. Nossa, caramba, gente, é muito doido, né? Enquanto você tá falando tudo isso, eu tô pensando assim, fazendo uma correlação com as outras, né? Com as outras religiões e tudo mais, assim. É muito doido mesmo. Tipo, essa visão. São coisas que não são passadas a respeito dessa cultura, né? Na verdade, o que é Não, colocado mesmo às pessoas é, tipo, essa coisa do medo, da maldade, né? Que tem em relação a essa cultura, né? A essa religião, né? E a visão do próprio Exu, assim, né? É visto, é colocado, tipo... ainda hoje eu tava falando com a minha filha sobre isso, sabe? Sobre, tipo, será que de repente, como Deus vê algumas coisas, né? Como seria de repente para Deus olhando lá de cima, assim, pra gente, assim, pra humanidade? Como que se de repente como de repente ele olharia, né? Para algumas coisas que a gente pratica, que a gente faz, né? É muito doido, assim, e pensar nessa visão com o que você está explicando a respeito dessa divindade, né, do Exu, assim, eu não tinha conhecimento sobre isso de verdade.
eu tinha um conhecimento muito superficial. O que me passou, eu tenho um amigo que ele é da Umbanda, Candomblé, gente, agora eu não sei. Mas enfim, ele frequenta um lugar e uma vez ele chegou aqui em casa e ele trouxe um livro, que era o livro do Exu. E aí, tipo, Uhum. é engraçado, né? Se as pessoas vêm, elas já ficam com esse negócio, meu Deus do céu, tá amarrado esse negócio, não sei o que lá, não é? Mas é porque tá explicando a história dele, né? Tipo, a história Uhum. dessa, dessa divindade, né? Dessa energia que tem, né? Ai, é tudo a questão do conhecimento mesmo, né? Quando a gente tem conhecimento É, das coisas, como a nossa mente ela se expande, né? Quando a gente aprende, entende, né? o candomblé não é, ele não nasce a partir de uma cultura patriarcal. Né? O candomblé nasce a partir de uma conexão com a natureza, com uma magia. Candomblé é transformação, né? Candomblé é oferenda. Candomblé é aquilo que se chama de magia preta. Por que magia preta? Porque vem de uma filosofia de vida a partir do povo preto de África. Uhum, Né? Então, se criou todo um estigma em cima da cultura espiritualista do candomblé, mesmo porque é uma cultura, uma religiosidade que se desconecta dos princípios do cristianismo católico e do cristianismo protestante ou pentecostal. É uma outra concepção. Tanto uhum, que se fala em terreiro. Óbvio que o terreiro também se tornou simbólico, tem pessoas que têm um centro de candomblé ou de umbanda e não é um terreiro, mas o terreiro, né, quando as pessoas fazem a gira, o canto, a dança, é o pé batendo no chão, se conectando com a terra, com a uhum, nossa origem. uhum, Então é muito rico entender essas coisas. E eu não preciso seguir a religião. Eu não preciso ser cristão católico, eu não preciso ser do candomblé, eu não preciso ser da Umbanda, eu não preciso ser da Jurema, eu não preciso ser do tambor de Minas, eu não preciso ser shintoísta, eu não preciso ser budista, não preciso ser pentecostal para reconhecer a beleza do que é, né? O samba de terreiro, a gira. Eu não preciso ser pentecostal para entender a beleza que é ver uma mulher, né? Que eles têm um dito dentro da religiosidade cristã pentecostal que eles chamam sapatinho de fogo. uhum, Você sapateia por meio do poder do Espírito Santo. Eu não uhum. preciso ser pentecostal para reconhecer a beleza desse ritual. A beleza que isso é, essa manifestação de fé. Normalmente isso daí acontece quando, por exemplo, tem vigília, essas coisas assim, né? É, E tem a manifestação do Espírito Santo, né? Que é quando, sei lá, às vezes a pessoa não é batizada nem nada no Espírito Santo, ou ela acaba sendo batizada naquele momento, ou são pessoas que já têm bastante tempo de igreja e já tem esse batismo no Espírito, né? E que daí tem essa manifestação do Espírito Santo que falam mesmo do sapatinho de fogo, né? Nossa, eu já vi tanta piada até a respeito disso, assim, pois sabe? é. De tipo, ai, nossa, umas coisas assim, sabe? Tipo, é, a pessoa vai na vigília para ver, entendeu? Algumas coisas que, sei lá, a pessoa que tá lá na O que vigília acontece? É. acontece, sabe? Tipo, e do pessoal girando e tudo mais. Mas aí entra naquele negócio que uma vez eu conversei com você na nossa outra live, do é engraçado quando a gente, assim, engraçado, né? Não ironizando a palavra, mas tipo, na igreja evangélica acontece isso de repente ter a manifestação do Espírito Santo e muitas vezes a gente vê muitas coisas que postam até de vídeos dessas vigílias, né, nas igrejas, que para quem é espírita, para quem é do candomblé, para quem é da Umbanda, fala, cara, mas é muito parecido com o que acontece lá no meu terreiro. Uhum. Eu tenho amigos que já falaram isso, de ver um negócio acontecendo, de chegar para mim e falar assim, escuta, mas isso daí é muito igual ao que acontece lá no meu terreiro. Do povo pular, do povo rodar, do povo não sei o quê, sabe? Tipo, e aí eu ficar olhando assim pra pessoa e falar assim, meu, Olha, eu vou trazer uma explicação dada pelo Espiritismo, que popularmente é conhecido como kardecista, mas Espiritismo é Espiritismo, né? Na verdade, a doutrina se constrói a partir
dos estudos de Allan Kardec, mas não é espiritismo kardecista, é espiritismo. Tá. Para quem acredita num universo espiritual, para quem acredita nessa vida que não finda aqui, mas que tem uma continuidade, né, no mundo do espiritual, que espírito desencarnado, quando ele encarna, é alma. E a alma, para a psicanálise, é a substância incorpórea e inteligente. É aquilo que nos constitui psiquicamente. Vai além da massa encefálica do nosso cérebro. É um mistério também. Todas as habilidades que nós desenvolvemos, embora a neurociência ela explique muitas coisas, mas tem um limite também. Nem tudo é tão mecânico. Né? Por exemplo, quando você vai estudar a dimensão da dor, como que uma mulher suporta a dor do parto? Isso é algo que está encarnado na sua psique, na sua vida psíquica, na sua alma, né? Porque naquele momento, olha só, a magia da vida, o prazer da vida supera a dor. Já parou para pensar como isso é um ato de poder? A magia da vida superar a dor? É mesmo, porque olha, eu vou te falar, eu tive a minha filha, ela nasceu de parto normal. E eu vou te falar que é um negócio assim que, cara, e eu fui até assim, até o momento do parto, eu tive todos os estágios, assim, todos assim, sabe? Todo o período de contrações, tudo assim, sabe? Foi assim, até o médico que fez o parto falou assim, nossa, o seu parto mais natural seria difícil, assim. E realmente é um negócio que é sobrenatural. É. A mulher dá conta, entendeu? Porque às vezes e às vezes eu tenho dor de cabeça, vamos supor, eu tenho uma enxaqueca e eu fico, ai meu Deus, ai, não tô aguentando, ai, não tô aguentando, ai, não tô aguentando. Entendeu? E aí depois você para pra pensar e fala assim, cara, você já pôs uma criança no mundo, como que você não aguenta uma dor de cabeça, né? É muito. É sobrenatural mesmo o negócio, é sobrenatural. Então, essa dimensão da dor é um mistério, né? Como é que as pessoas suportam. E olha, e você trouxe essa questão, né? Do terreiro, de Umbanda, de Candomblé. Quando você vai estudar o Santo Daime, por exemplo, as manifestações do Santo Daime, por Uhum. meio da bebida sagrada. Então, mas o Espiritismo, ele explica que não há, não é? Por outro lado, não há placa, não é essa dimensão territorial. Então, os espíritos que trabalham, não é, no centro espírita são os mesmos que trabalham no terreiro de Umbanda, Candomblé, são os mesmos que se manifestam dentro de uma igreja pentecostal, são os mesmos que se manifestam na igreja católica, por exemplo, né? Hum, Dentro dessa concepção. O mundo espiritual não. Ele vai se manifestar a partir da nossa conexão energética, da nossa intenção. O positivo e o negativo ele é atraído a partir da nossa intenção e da nossa vibração. Então, essa manifestação, por exemplo, da gira, ela é muito comum em inúmeras religiões, né? Na Igreja Católica, dentro da renovação carismática também. E também não deixa de ser diferente, né? Quando você bate palma na igreja, quando você bate palma no terreiro, quando você bate palma no centro, quando você bate palma entoando um louvor, é uma manifestação corporal que te conecta com o espírito. E aliás, deixa eu falar uma coisa para você, que eu tenho um amigo que é farmacêutico. E ele me disse algo uma vez, porque eu estava lendo a respeito de rituais, e por que que a palma ela é tão presente nos rituais, né? A palma não é só uma forma de você saudar o outro e dizer, né, gostei do que vi, do que presenciei, mas a palma ela desperta no cérebro humano uma sensação de prazer. hum. Bater palma faz bem, inclusive, né, no tratamento de depressão. É uma atividade neural. Então, quando você canta, quando você bate palma no terreiro, quando você canta, você bate palma no louvor. Quando você canta, você bate palma na missa. Quando você canta, bate palma na sua casa. Isso desperta em você um prazer que é orgânico. Olha só.
E você vê a palma, inclusive na cultura xamanista, né? Quando os indígenas dançam batendo o pé no chão, batendo a mão, fazendo ritmo e som, batendo no corpo, porque isso desperta em você uma sensação de prazer, de bem-estar e te leva a uma conexão. Interessante, né? Essas coisas. Acho que, não sei se é no Candomblé ou na Umbanda também tem, né? O lance esse negócio da palma, né? De Sim. repente, quando vem o santo, bate palma, ou às vezes quando para poder direcionar onde o santo tem que ficar, também tem esse lance de bater palma, né? Uhum, uhum. E hoje eu procuro sempre, quando me convido para falar sobre essa questão da espiritualidade, do poder do feminino, porque as nossas construções, eu conversei com o professor Sidney Nogueira, né, que falou sobre a religiosidade, sobre a religião, e um dos livros dele compõe a coletânea Feminismos Plurais. Olha que interessante, é de Jamila Ribeiro. Ela convidou alguns autores para falar sobre racismo estrutural, o racismo na sociedade, mas se chama Feminismos Plurais. E ela convidou autores homens. Né? Mas por que é interessante? Porque toda religião que não vem do patriarcado e do machismo é essa conexão com o poder do feminino. O espiritualismo estabelece essa conexão com o poder do feminino. O espiritismo também. Porque os espíritos que se comunicam, eles não fazem distinção de gênero. Uhum. Existem médiums homens, médiums mulheres. O canal de entrega, não passa pela perspectiva do gênero. Então, isso também desconstrói, entende? Essa conexão com o patriarcado, onde o homem é sacerdote, o homem é líder, o homem é que manda, o homem é que decide. Né? Assim também, por exemplo, a igreja anglicana, que também é uma igreja cristã, mas em que a mulher ocupa a mesma posição que o homem. A gente pode falar sobre isso. Mas aí você tem a igreja anglicana, que nasce na Inglaterra, cuja origem dos rituais é matriarcal. E aí você tem a imagem da mulher na cultura britânica é muito mais forte do que a imagem do homem. Tanto que a gente vê até a própria questão da rainha, né? Da rainha. Do poder que a rainha, assim, que mesmo que não seja uma coisa que ela tenha poder de fato, mas se é aplicado um poder a ela, né? As pessoas têm essa visão de tipo a rainha mãe, né? Como Uhum. de uma mulher tão poderosa e tudo mais, né? Que ela é, e quase nem se fala do marido dela, né? Se fala muito Uhum. mais dela, a imagem que é muito mais Dela. vista é ela. A própria Lady Di, né, quando viva, quem é o marido dela, assim, ninguém nem comenta direito do marido dela, mas como a figura da Lady Di foi um negócio, assim, fenomenal, né, que até é comentado até hoje, assim. Acho que tem muito a ver mesmo com os ingleses, né, com essa parte dos britânicos lá, de ter essa coisa com a mulher mesmo, né, porque vai assim, É. né? Sei lá, de outras sociedades que a gente observa, pelo menos do que eu observo, assim, eu vejo que ali o negócio é muito forte mesmo, né? Pra essa visão da mulher. Mas a nossa conectividade com o poder da mãe, enquanto figura da mulher, ela é muito grande, né? Ela está presente na nossa cultura. A questão é quando a figura da mulher mãe, ela também se constrói como figura da mulher esposa, como figura da mulher, entende? E aí você tem uma condição posta pelo patriarcado à mulher que vem se desconstruindo, e é necessário que se desconstrua cada vez mais, Uhum. né? Mas que aí esbarra nessa questão do pré-conceito. Né? Mas a nossa conectividade também com a dimensão da mulher e do feminino, com essa questão do cuidado, da confiança, da responsabilidade, de ouvir, de se apegar, ela também é muito mais forte com a mãe do que com o pai, né, na nossa cultura. Lógico que existem exceções, a gente não pode generalizar nunca, mas isso é Uhum. muito forte na nossa cultura. Por outro lado, embora isso seja forte, existe uma corrente
muito grande, patriarcal, que sustenta o discurso violento contra a mulher e que autoriza essa violência. Uhum. E quando eu falo autoriza essa violência, é autorizar, né, a subjugação da mulher, muitas vezes o não desenvolvimento econômico da mulher, para que ela dependa do homem, muitas Uhum. vezes a cultura do silêncio, em que, mesmo que a mulher peça socorro, a pessoa finge que não entende, não quer ver, muitas vezes não denuncia, entende? Coisas absurdas, apanha, tá com ele é porque gosta. Não, não gosta. Às vezes é medo, é sentimento de incapacidade, é autoestima. Porque se a pessoa, óbvio, tem uma questão de poder econômico, mas se a pessoa gosta de transformar dor em prazer, ela vai participar de um clube sadomasoquista. Sim. Ou então isso não é violência. Porque daí você combina com o outro e fala, faça isso comigo que eu gosto. Aí, tanto o homem como a mulher, é outra dimensão. Agora, Uhum. quando isso acontece no dia a dia, e a pessoa silencia, se cala, a pessoa se anula, né? Então você tem uma violência autorizada pela sociedade, que as pessoas negam, mas ela existe. E aí eu chamo também de machismo estrutural da violência, Uhum. assim como se fala, né, o machismo é estrutural, claro que é, o racismo é estrutural, LGBTfobia é estrutural, mas essa violência contra a mulher também é estrutural. Não, As e aí pessoas quando não se dão você tá. conta. E aí eu acredito assim também, sabe? Quando as pessoas têm esse tipo de discurso, de tipo assim, ah, mas tá ali porque é sem vergonha. Ah, mas não toma nenhuma atitude porque gosta. Ah, mas você tá legitimando o ato da É. violência contra a mulher. Você tá Uhum. falando assim, olha, você tem que bater mesmo, porque se ela tá do seu lado é porque ela tá gostando, sabe? É. E, tipo, e sendo que isso vai muito além. Vai muito além porque o negócio começa de uma forma silenciosa. Eu até fiz uma live com o delegado Eliardo que foi muito bacana que a gente falou sobre isso. A coisa começa de uma forma silenciosa, começa num negócio assim, ó, sua comida tá uma porcaria. Ah, você Uhum. vestir. Ah, porque você é feia. Ah, porque você tá gorda. Ah, porque você é isso. Começa a mexer com o psicológico da mulher, né? Uhum. Começa a fazer aquela coisa do psicológico, vai deixando a pessoa tão pirada, que chega uma hora que a mulher começa a se olhar no espelho e ela fala assim, ó, nossa, eu sou um lixo mesmo. Nossa, realmente eu não sou bonita. Nossa, realmente eu não sei cozinhar. Realmente eu sou não sei o quê. Por quê? Porque o cara, tipo, entrou dentro da mente dela, comeu a mente dela antes de começar a entrar com essa violência do bater, do espancar, do sei lá o quê, de querer fazer sexo a hora que ele tem vontade, ela tem que fazer, entendeu? Independente se a mulher tem vontade ou se não tem, dane-se, você é minha e você faz o que a gente vira, a mulher vira propriedade do cara. E aí o cara se Uhum. o direito de fazer o que ele quer. E aí, hoje mesmo eu assisti uma notícia falando sobre isso, de uma senhora que o marido jogou água fervendo nela, ela queimou 50% do corpo. Com água, o cara queimou ela 50% do corpo. Ela perdeu a orelha por causa do que o cara fez. E essa mulher, a filha levava para casa dela e depois a mulher voltava. E a filha levava para casa dela e depois ela voltava. Você vai falar o quê? Que essa mulher era sem vergonha porque ela voltava pro marido dela? Ou de repente é porque ela já estava passando por uma pressão psicológica tão grande, sei lá, porque existe isso também. Existem casos, às vezes, de mulheres que são sequestradas que elas acabam se apaixonando pelo sequestrador. Mas por Uhum. quê? Porque é uma coisa que o cara mexe aqui, ó, na mente dela, né? Uhum. Sei lá, eu pelo menos eu É, penso desse jeito. Falar que a mulher que é vítima de um negócio desse, falar que ela gosta, você tá lá assinando embaixo assim, ó, tipo, que meu querido, espanca mesmo que ela ama. Ridículo. mas esse é o discurso. E sabe que esse discurso ele tem um momento anterior a isso, e eu acho delicado tocar nesse assunto, mas eu não posso ficar calado, Sandra. Olha só, existe um Pode falar. gesto tradicional na nossa sociedade que é uma herança já do cristianismo medieval e que eu acho bastante problemático e que eu gostaria muito que se desconstruísse na sociedade. Hum, Que em alguns lugares, e muitas vezes quanto mais interior, é mais forte essa tradição e as pessoas acham uma tradição bela, bonita, e muita gente até acha que tem que ser resgatado, que é o ato do homem pedir a mão da noiva em casamento. Então primeiro ele vai na casa e pede para o pai para namorar com a menina, hum, né? Dificilmente a menina vai na casa dos pais do homem pedir para namorar com o filho do homem.
E aí tem uma questão muito delicada, que é a mão é o nosso instrumento de trabalho. E olha só, a mão, lá na nossa ancestralidade, a mão da mulher era a que plantava, a que arava a terra, a que desenvolvia, a que fazia a magia. A mão é símbolo de trabalho. Quando nesse ato medieval o homem vai até a casa e pede a mão em casamento, ele está pedindo o quê? A servidão da mulher para que ela trabalhe para ele. Ó, para aí a gente ver como toda a live está toda conectada, tem uma interligação, porque a gente já falou sobre a questão até da simbologia na nossa live, né? Pois é. E aí, olha só, a mulher ela entra para ser entregue no altar, né? O casamento é sagrado para muitas religiões, e aí eu falo da tradição do cristianismo, porque no espiritualismo é outra concepção de casamento, Uhum. mas a nossa tradição, em grande maioria, se concebe a partir desse princípio. O pai entra com a noiva e entrega a filha para o noivo. É um ato de entrega. Agora deixa de ser minha para ser sua. E Uhum. antes desse ato, havia o pedido da mão. Né? Então parece muito bonito, muito, mas aí você já tem a prática de uma violência simbólica de anulação. Uhum. Então, uma cultura que se constrói a partir desse princípio da anulação, e essa anulação fica subentendida, e que a escola não discute, não comenta, muitas vezes numa live a gente fala sobre isso, mas não alcança tantas pessoas, a gente percebe que existe uma autorização, primeiro que se dá na dimensão simbólica e depois corporal. Uhum. Porque se é meu, eu faço o que eu quero. E aí existe a transformação da mulher como objeto, Entendo. né? Nossa, eu Que começa no ato simbólico. nunca tinha pensado por esse lado, de verdade. É, Nunca tinha parado para refletir e pensar nessa conexão que tem com essa simbologia toda, né? E de é, repente o próprio cérebro do homem interpreta dessa forma, é minha propriedade, então eu faço dela o que eu quiser. é. E que né, e que quando a gente fala hoje em feminismo, a gente pensa que o que se propõe é a desconstrução de todos esses valores que foram internalizados, encarnados, né, subjetivados pelo o homem e muitas vezes naturalizados por algumas mulheres. Eu só não gosto muito, e olha, é um homem cis, embora gay, falando isso, né? Eu não gosto muito quando as pessoas dizem assim, mas tem mulher que é machista. Não, eu penso que tem mulher que naturalizou para si alguns valores do machismo, mas ela é vítima dessa cultura. Porque o Uhum, machismo é o masculino do patriarcado, intencionalmente, que vem com uma força enorme sobre os, né, das mulheres. Então, quando a gente vê uma mulher que a gente pode interpretar como alguém que tem uma atitude machista, é bastante interessante a gente enxergar, né, essa, essa construção em torno dela, o que levou ela a ter esse posicionamento. Ela é uma pessoa vitimada dessa construção patriarcal, que pode se despertar para o feminino, para o feminismo, uma conexão ecofeminista, que é uma outra dimensão. O feminismo é um método, né, de mudança e uma tecnologia política. O ecofeminismo já é uma proposição trazida por uma filósofa francesa, Françoise de Bonne, em 1974, que trabalha o resgate de todas essas culturas que eu disse que eram femininas, e é uma conexão dessa alma feminina com a sua ancestralidade feminina. E aí, dentro da concepção ecofeminista, não existe a participação do homem, porque somente uma alma feminina se conecta com essa dimensão ancestral do feminino. Mas o feminismo, como? Né? Método de mudança e tecnologia política, aí sim, os homens podem fazer parte desse movimento e devem. Eu costumo dizer, feminine-se, se liberte desse patriarcado, se trabalhem, se relacionem de igual. Porque olha, se a paternidade ela for ensinada nas escolas e na família,
na mesma dimensão da maternidade, nós teremos pais extremamente carinhosos, Não, afetivos, a- cuidadosos. até porque, tudo bem. Ah, em um dado momento, teve a visão de que um homem poderia engravidar várias mulheres e então, de repente, passou para o homem a visão de que, não, quem é o bambambam da história sou eu, porque eu posso gerar várias vidas independente do tempo. A mulher não, ela tem um limite, ela tem uma limitação. Ela pode gerar uma vida por ano, vai, vamos supor, se for pensar, tipo, Uhum, é isso mesmo. 9 meses da gestação, mais o período de amamentação, mas não sei o que, se a gente fosse colocar assim, seria mais ou menos isso, né? Ela pode gerar apenas uma vida, mas assim, é fato que todos nós nascemos de uma mulher, né? Uhum. E todas a concepção, né, é formada assim de uma parte do homem, de uma parte da mulher, né? E aí gerou, sei lá, gerou lá o embrião e tudo mais, né? Mas quem colocou o ser humano, né? A vida, deu a vida para outra vida vir ao mundo, foi uma mulher, né? Uhum. Então, eu não entendo porque essa coisa, às vezes, de querer tanto diminuir, né, a mulher na sociedade e fortalecer tanto essa visão do patriarcado mesmo, né? De tipo. Sabe por quê, Sandra? Porque no princípio da nossa formação cultural, relacional, religiosa, está o poder do feminino. Né? Na nossa própria natureza, o reino é feminino. Então foi necessário, para se ter poder sobre, criar uma dimensão cultural e política que se impusesse sobre o feminino, que escondesse a ancestralidade do feminino, para se manter isso a partir da violência. Foi a cultura do medo mesmo. O patriarcado estabelece uma relação muito íntima com a violência e o medo. Hum, Se a gente for estudar mais ainda a questão, que isso é uma grande mentira, né? Falar que o corpo da mulher é mais frágil que o do homem é mais forte que o da mulher, vamos entender por quê. A princípio não havia distinção. Homem e mulher, eles eram magros, até pelo que eles comiam, como eles se alimentavam, como eles dormiam, como eles descansavam. uhum, Então, a potência corporal era, mesmo na Grécia e Roma Antiga, quando você vê os grandes gladiadores do cinema, eles não representam os homens reais da época. Os tá. homens reais da época, eles eram magros, eles eram fracos, eles tinham escorbuto por falta de vitamina C, Uhum, perdiam dente, entende? Tinham doenças venéreas. As mulheres também. E as mulheres, inclusive, se alimentavam melhor que os homens, porque elas geravam a vida e havia o conhecimento, ainda que numa intuição, de que era necessário para a manutenção da vida, para a procriação do reino, do império, né, que a mulher tivesse uma carga de energia reservada. Então, olha só, a partir da Revolução Industrial, a gente começa a ter um planejamento do desenvolvimento dos corpos. E a biologia, embora pareça algo muito próximo à nossa natureza, a biologia é uma interpretação biológica. Quem quiser se aprofundar nisso, tem um cara chamado Thomas Tadeu da Silva, que escreveu um livro bem legal, né? Identidade e Diferença, a Perspectiva dos Estudos Culturais. Então, biologia é uma interpretação biológica sobre a vida. Então, no início da Revolução Industrial já, houve a necessidade de criar o corpo frágil e o corpo másculo. Tem até uma coletânea aqui sobre a história da virilidade, como se inventou a virilidade, a potência masculina. E a gente vai lembrar de que as mulheres na escola, elas começaram a ser educadas a partir do equilíbrio, da baliza, da delicadeza, do artesanato. E os homens a partir da brutalidade, do esporte físico à exaustão, do alimento com muita proteína. O que era a marmita na Revolução Industrial? Arroz, feijão, ovo ou uma carne. Então você tinha aí 2 proteínas para fortalecimento muscular e um carboidrato para dar energia. Né? Salada era considerada comida de mulher. Então, só para entender, a estrutura física do homem e da mulher se constrói a partir de uma concepção cultural. uhum, Então, hoje, quando se olha para uma mulher, né, com o corpo mais afinado e o homem com o corpo mais embrutecido,
isso parece ser uma natureza biológica, mas foi algo culturalmente construído, que inclusive a partir da Segunda Guerra, por meio da medicina alemã, se acentuou. A partir inclusive de vitaminas, de esteroides, de anabolizantes e tantas outras coisas que, embora a gente diga que não use, a gente usa. Porque quando a gente come um frango, tem lá esteroide, tem anabolizante. A gente come uma carne, está lá presente. Verdade. Entende? Isso vai provocando no nosso corpo alterações a partir de princípios tantos. Até, Quando você... até a própria questão da altura, né? Que tinham sociedades que antes, assim, tipo, culturas que as pessoas eram mais baixinhas, e aí passaram conforme as gerações foram surgindo, as crianças começaram a ficar mais altas, né? Essa coisa da obesidade também, né? Tudo por conta desses hormônios e tudo isso que é colocado na carne, né? Os que são geneticamente mexidos também. Existe uma potência genética, né? Mas você pode alterá-la. Já é possível hoje, a partir de uma série de dispositivos farmacológicos, químicos. Então, quando você começa a entender isso, você começa a perceber que, né, culturalmente, os corpos foram construídos. A fragilidade do feminino é uma construção cultural, industrial. A brutalidade masculina é uma construção industrial, é uma construção cultural, que foi naturalizada, né, a ponto de ser interpretada como biológica. Puxa, tá vendo como o negócio vai muito além? Por isso que eu falo, gente, conhecimento é poder. A gente precisa ter conhecimento dessas coisas mesmo, porque. E quantos livros você já não leu pra você poder estar falando tudo isso pra gente aqui nessa live, hein, Edu? Olha, Né? eu gosto de ler. Eu gosto de ler, sabe? Mas eu gosto de ler porque, assim, Sandra, a leitura, ela é libertadora no sentido da gente poder ter uma outra dimensão de concepção de mundo. Ao mesmo tempo, ela te aprisiona, porque nem sempre aquilo que a gente passa a conhecer, a gente passa a entender, a gente expõe em sua totalidade muitas vezes, porque você também tem que analisar o grau de receptividade do outro. Uhum. Né? E também nem Porque sempre que a gente vai ler e o que a gente vai conhecer, a gente vai apreciar, né? Às vezes tem coisas é, que a gente não conhecendo tão a fundo, acha que é belo. Depois que começa a estudar e conhecer, já começa meio que se decepcionar com alguns pontos também, né? é verdade. Por exemplo, o meu interesse hoje por autoras mulheres é exatamente por isso. Né? Eu quero muito me aprofundar e entender como é que foi essa construção, inclusive negada academicamente. E também o conhecimento, ele não está aí para a gente, muitas vezes, insultar o que o outro acredita, ou de imediato desconstruir o que o outro, né, tem como valor. Uhum. Então é muito importante que a pessoa tenha essa consciência. Se o seu conhecimento em um dado momento agride aquilo que o outro tem de sólido dentro dele, então é o momento da gente silenciar. Porque o ser humano tem um tempo. Então saber silenciar não é ser negligente, mas é respeitar o limite do outro enquanto receptividade. Sim, por nada, porque não adianta, né? As coisas não são impostas, né? É, Então, pelo que você vai falando, como você vai demonstrando, né? Não é uma coisa que é imposta, agora você tem que acreditar nisso e acabou, agora é desse jeito e ponto final. Na verdade, você acaba criando até mais repulsa nas pessoas, né? É, até exemplos de alguns amigos, assim, a gente falando sobre essas questões de religião, né? Muitas vezes a família ela tem uma certa origem assim de religião, de prática e tudo mais, e às vezes o filho vai lá e quer praticar uma outra coisa. E aí gera um conflito enorme, às vezes, dentro das casas, justamente por causa disso. Porque, tipo, a mãe e o pai querem que o filho siga uma coisa que eles sigam, mas o filho quer seguir uma outra coisa. Aí já não tem respeito nem com o indivíduo
e aí é uma coisa que é imposta de um jeito que não me explica, mas por qual motivo eu tenho que ser o que você é? Ah, não, você tem que ser porque eu vou. Não, você tem que fazer isso Uhum. porque eu faço. Não, você tem que fazer assim porque eu gosto. Aí você está desrespeitando a pessoa como indivíduo e ainda você está tentando impor sobre ela uma coisa que é o que você acredita. Cara, com certeza vai criar resistência e repulsa. A pessoa não vai querer. Ou se fizer, vai fazer por obrigação. Vai fazer porque para te agradar no momento, porque a hora que não precisar mais depender de você para nada, vai fazer o que ela quer fazer, né? Vai seguir o que ela quer, o caminho que ela quer. É, É. Quando a pessoa percebe que a religião tem como fundamento, né, o reconectar-se com uma consciência, que não é essa razão do consumo, que não é essa razão posta do sofrimento, né, mas um conectar-se consigo, uma meditação profunda sobre a própria existência, a religião tem uma outra dimensão na vida da pessoa. o religare, né? O religare, né, tem uma outra dimensão. É, com certeza. Tá? Outra e um respeito diferente, né? E uma dedicação diferente também. É. Eu acho, eu estava olhando quem estava aqui de novo. Bem Uhum. legal, né? As pessoas acompanharem e Sim, gente, obrigada aí quem retornou, né? Porque estava com a gente na outra live, já ficou uma hora ouvindo a gente. A gente está aqui há quase uma hora novamente. Logo, logo já vai bater mais uma hora de live aqui. Obrigada a hum, todos vocês que retornaram à live aí, que estão participando com a gente, né? Eu vi que realmente veio, muita gente acompanhou, né? A gente caiu uhum. aquela live, veio e está com a gente aqui. E obrigada a todos vocês. Vou pedir de novo aí para vocês, se vocês quiserem, obviamente, né, gente? Tirar um print aí da tela, posta lá nos seus stories, marca o Edu, me marca pra gente, né? Isso é um carinho pra gente mesmo, assim, pra gente ver quem tá acompanhando, quem curtiu. Depois vai lá no IGTV também, comenta, curte, compartilha a live. O Edu, assim, um querido, né? Dispôs aí de todo esse tempo pra gente falar de um assunto. é, que tem tanta coisa, né? Então, se a gente começa a mexer na gaveta, vai saindo coisa, né, Edu? Uhum. Vai saindo, mas vê que todos os assuntos foram todos muito, assim, tudo que a gente falou, né? Tudo que o Edu trouxe pra gente de conhecimento dele e compartilhou com a gente, que eu acho que é o maior ato de caridade, pra mim, o maior ato de caridade, um dos maiores atos de caridade que tem, é quando as pessoas se dispõem a compartilhar. E você tá aí compartilhando o seu tempo, compartilhando o seu conhecimento com a gente, né? Como me agregou, assim, sabe? Um tanto de informação que você me passou que eu realmente desconhecia. Assim, é uma live riquíssima, então ela merece realmente que a gente tenha um carinho especial e compartilhe mesmo com as pessoas para terem mais conhecimento, porque tanta informação que você passou aí que, tipo, abre a mente, né? Abre a nossa visão sobre um monte de coisa que a gente vivencia no nosso dia a dia que a gente não faz nem ideia, às vezes, né? De onde Uhum. vem, né? De onde é a origem de tudo isso, né? Sandra, sabe, a gente fala dos livros também, né? Mas eu acho muito importante, né? A gente aprende quando lê o livro por meio da teoria. O livro é memória, né? Quando a gente escreve, quando a gente lê um livro, a gente está trazendo a memória de alguém para dentro da gente. Quando a Uhum, gente escreve, a gente está deixando essa memória no mundo. uhum, Mas essa memória também pode ser por meio da tradição oral. uhum. Então, encontrar pessoas, conversar com pessoas, né? E hoje essa oportunidade de produzir live e deixar isso registrado é também produzir memória. Eu fui para o Maranhão e conheci uma religião chamada Tambor de Mina. Eu conheci o Museu do Tambor de Mina, que fica no centro histórico. Eu achei fantástico, é outra concepção de sagrado, é outra concepção de conexão. E conheci a história do Tambor de Mina, e eu nunca vou com o intuito de relativizar. Ah, na minha religião é isso, na dele é isso. Ah, então não. Não, eu quero entender o que é a dimensão do sagrado naquela religião. Sim, O que vocês ritualizam, como é a liturgia, o que vocês trazem, no que vocês acreditam, qual é a forma, quais são os objetos. Porque daí a gente enriquece. Né? Quando a gente vai observar, a gente tem que se colocar sempre como alguém receptivo ao que o outro tem para oferecer. sim, com Aí a imparcialidade. gente aprende. A gente aprende.
Com certeza. Se abre para o novo, né? Para conhecer o novo, sem paradigma, sem parcialidade, né? É, tem que estar muito aberto mesmo para querer conhecer, né? E conhecer de verdade, né? Não só conhecer de olhar e tipo, ah, tá, já vi e tal, não sei o quê. Não, é conhecer, tipo, ouvir o que a pessoa vai contar da história dela, o porquê daquela existência, por que que acontece daquele jeito. Eu já fui conhecer muitas coisas também, assim, né? Em relação a essa parte da, da religião, em relação a essa coisa até do poder do feminino e tudo mais. Já fui pesquisar algumas coisas, óbvio que você é um estudioso mesmo disso, né? E pesquisa, e lê, e estuda. Eu fui de curiosa e porque coisas que me intrigam assim, eu falo, sabe, quero entender um pouquinho melhor daquilo. E é muito bacana quando de repente você se dá essa oportunidade de conhecer, né? Porque expande o seu conhecimento e você não julga aquilo que você não sabe, né? Que você não conhece. Que como muitas vezes é aquela coisa assim, ah, mas por que que você não gosta? Ah, porque eu não gosto. Tá, mas você já foi? Você conheceu? Não. Ah, então como que você pode coisa que você nunca foi, não conheceu e falar que você não gosta? Você nunca experimentou? É tipo que nem É. jiló. Ah, eu não gosto de jiló, mas você já comeu jiló? Não, então como você sabe se você não gosta de jiló, né? Tipo, eu acho. Eu pelo menos penso assim, né? É. E tem coisas que a gente não gosta em um determinado tempo e depois a gente gosta. Olha, eu não gostava de jiló. Aí fui num churrasco na casa de uma amiga, ela fez jiló assado com costelinha de porco e, e eu comi o jiló e gostei, É. Ou né? às vezes é o estágio da vida, né? Da própria Eu- maturidade. Eu não tô no é, momento agora disso, entendeu? Eu não tô com maturidade para isso agora. Então, não é para mim. Mas depois chega com as suas experiências e vivências, e aí você vai começando a observar e você fala assim, meu, sabe, acho que olhando bem, eu me identifico mais com isso mesmo, tô começando a entender um pouco melhor sobre, tô com menos trava, menos resistência em relação àquilo, e acaba, né, curtindo, sei lá. Daí quando você vai ver, a pessoa já tá tão, já imergiu, né, no negócio. uhum, Ai, ai, é bem por aí. Edu, vai acabar a nossa live. Já, já. uhum. E eu quero muito te agradecer, né, por essas 2 horas aí que você dispôs para fazer essa live comigo. Com certeza nós faremos outras. Com certeza, porque eu vou aproveitar total a enciclopédia aí que você tem dentro da sua cabeça para a gente trazer mais lives com esse tipo de conteúdo. Assim, eu gosto de fazer live que tenham conteúdo, sabe, de tipo de a gente explorar essas coisas, de trazer novidade também, entendeu? Então, com certeza a gente vai fazer mais. Já se prepara aí para a gente fazer mais. Mas muito obrigada mesmo, tá? Por tudo que você compartilhou. Obrigada a todo mundo, todos que assistiram. Essa live vai ficar gravada no IGTV. Eu tô carregando aos poucos no canal do YouTube algumas coisas para deixar conteúdo lá também, mas eu vou começar a colocar aos pouquinhos, porque se coloca tudo de uma vez também, daí, tipo, às vezes perde uma live, uma outra lá no meio do canal e as pessoas não assistem. Mas eu tô reorganizando lá o canal. E, e aí vamos lá, gente. Curte, compartilha, comenta, deixa lá o seu carinho lá com a gente, comenta lá no IGTV dessa live que vocês assistiram. Pede pro Edu fazer outra live comigo, tá? Que ele vai gostar de saber se vocês querem ouvir mais as informações aí, todo o conteúdo que ele tem. Olha, eu me coloco à disposição, Sandra, todas as vezes que você quiser e for possível aqui. Dezembro eu fico até mais tranquilo. Me coloco à disposição com certeza e vamos agendar outras. Só uma palavrinha final sobre poder. Poder é toda a influência que a gente exerce sobre uma comunidade, um grupo ou outra pessoa. Poder de persuasão, poder de acolhimento. Então, o poder do feminino é isso. É essa persuasão, esse acolhimento que o feminino pode oferecer às pessoas. Empoderar-se é se reconhecer nessa dimensão histórica que se perdeu, na ancestralidade do feminino, na formação da nossa cultura. E que as pessoas se empoderem-se e entendam, né, que o feminismo não é algo ruim, mas é um método e uma tecnologia de mudança e política, e que a gente possa, então,
se construir a partir desse feminino. Né? Pessoal, Obrigado. e obrigada, Edu. Boa noite. E a gente vai se falando aí para marcar mais uma, tá bom? Obrigadão. Pessoal, boa noite. Beijo para você e para todo mundo.